crianças, tudo bem com vocês? Graça e paz. Olha, eu tô com muita saudade, viu? Amo todas vocês, muita saudade mesmo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Olha que coisa maravilhosa, sobre oração. E aí, a minha primeira pergunta é: o que é oração? Por que orar? Por quê? Da onde vem isso? Sabe? Oração, em primeiro lugar, é comunhão com o Senhor. Oração é conversar, é bater um papo com Deus. É bater um papo com o nosso Pai do céu, nosso Papai do céu. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um Pai que cuida de nós, que nos ama, e Ele sendo Deus, Ele quer ser nosso Pai, e Ele decidiu nos amar com seu amor imenso. Olha que coisa maravilhosa. E a gente pode conversar com Ele como nosso amigo, como nosso Pai. A gente pode conversar com Ele com intimidade. Porque sabe, quando nós oramos e nós conversamos com o Senhor, é gerado dentro de nós um relacionamento de intimidade com Deus. E isso é maravilhoso porque isso nos faz avançar, isso nos faz crescer, isso faz a gente ficar com mais sensibilidade para ouvir Deus. Sabia disso? Eu tenho uma história para contar. Eu tava no mercado com a minha mãe há um tempo atrás, faz uns meses já. E eu fui pegar uns biscoitos, algumas coisas assim, e ela foi para outro corredor pegar outras coisas. E quando eu olhei para trás, eu vi que ela não tava mais ali. E eu falei: meu Deus, e agora, né? O mercado é enorme, como que eu vou achar minha mãe? E sabe o que aconteceu? Eu falei bem alto: mãe! Falei: mãe! E sabe que tem várias mães no mercado. Tem várias mães, gente. E eu podia ter gritado o nome dela, né? Podia ter falado o nome da minha mãe. Mas eu falei: mãe. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Que eu fiquei assim, gente. Depois eu fiquei pensando, né? O mercado é enorme, um monte de gente. Eu falei: mãe. E o que aconteceu? Ela ouviu. Ela falou assim: Giovana. Aí eu olhei assim e eu falei: cadê? Aí eu já fui seguindo a voz pra ver onde ela tava e fui atrás dela. Quando eu vi, a gente se parou assim e eu falei: ah, achei. E sabe o que é isso? É porque eu tô tão acostumada a conversar com a minha mãe, eu tenho tanta intimidade com a minha mãe, a gente sempre conversa, a gente sempre bate papo, que eu já sei ouvir a voz dela. E ela sabe ouvir a minha voz. E é isso que a oração com o Senhor faz. Faz com que a gente tenha mais sensibilidade, mais intimidade com Deus, para ouvir a voz dele. E faz com que ele também ouça a nossa voz prontamente, porque na verdade ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Mas sabe, a gente que precisa buscar ter intimidade, comunhão com Deus. Vamos ler alguns versículos? Vamos lá. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 7, diz assim: que quem busca a Deus, encontra. Que peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam a porta e a porta vai ser aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Sabe, quando nós procuramos a Deus, procuramos ter intimidade com o Senhor, Ele nos concede isso, Ele nos dá isso. Ele fala: eu sempre quis ter intimidade com você, eu sempre quis estar junto de você. E é isso que Deus quer pra gente. Deus quer estar junto da gente, de mim e de você. E vamos abrir outro versículo lá. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 8. Diz assim, deixa eu abrir lá em Tiago. Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, na parte A só. Diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Sabe, quando a gente busca Deus, quando a gente busca intimidade com Deus, Ele fica juntinho da gente. E a gente fica com sensibilidade para ouvir a voz dele. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz com isso, porque isso me dá convicção, isso me dá certeza, isso me traz tranquilidade, isso me traz algo firme no meu coração, de eu saber que quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim e está tudo bem. E a gente tem intimidade, e nós temos um relacionamento, e nós temos comunhão, e nós batemos papo, e nós conversamos.
Isso é maravilhoso. É muito bom conversar com o Senhor. Em Hebreus 10, 22, fala a mesma coisa. Que quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima da gente. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos versículos bíblicos para nos dizer e nos confirmar que quando nós procuramos Deus, que quando nós oramos, que quando nós buscamos ter comunhão, intimidade com Deus, Deus quer ter intimidade com a gente também. E sabe, isso me faz pensar em algo que eu estava conversando há pouco tempo com algumas pessoas. Que, sabe, em Adão e Eva, lá atrás, no Gênesis, quando era a viração do dia, Deus ia lá conversar com Adão. Olha que coisa maravilhosa. Deus ia conversar com Adão. Isso demonstra que Deus sempre quis ter intimidade, bater papo, conversar com a gente. Olha que coisa maravilhosa. E sabe, quando Jesus, ele veio até a terra e ele nos ensinou a respeito de todas as coisas e ele se sacrificou por nós naquela cruz e depois ele ressuscitou e glória a Deus, ele está no trono, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, graças a Deus por isso. E sabe, quando ele fez isso, ele nos trouxe ligados de novo ao Senhor. Não existe pecado, não existe erro, não existe nada que pode nos afastar do amor de Deus. Isso é maravilhoso, porque se nós sabemos que nada nos afasta do amor de Deus e que Jesus conectou a gente, ligou a gente ao Senhor novamente, isso quer dizer que quando a gente busca o Senhor, nós encontramos, que quando a gente ora, o Senhor nos ouve. Em 1 João, diz assim que nós temos convicção de que Deus nos ouve porque Ele nos ama. Olha que coisa maravilhosa. Essa certeza da palavra nos traz uma tranquilidade dentro do nosso coração de saber que Ele nos ama. E que se Deus nos ama, Ele quer estar sempre com a gente. A gente não ama estar perto de quem nós gostamos? Quando a gente ama alguém, a gente não quer estar perto daquela pessoa? A gente não quer estar junto daquela pessoa? Sabe? João diz que Deus é amor. Em 1 João diz que Jesus nos ama, que Deus nos ama. E se Deus nos ama e Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele, basta a gente buscar isso. Basta nós nos colocarmos naquela posição de eu amo ao Senhor, então eu vou orar. Então eu vou buscar ao Senhor. E olha que coisa maravilhosa, porque quando nós oramos, nós temos certeza de que Ele nos ouve. Glória a Deus por isso. Amém? Bom, vamos continuar lendo. Qual é a forma correta de orar? Sabe, nós precisamos ter fé. A fé é a certeza. A fé nos traz convicção de que aquilo vai acontecer. E olha que coisa maravilhosa. Está escrito lá em Marcos 11, no versículo 23 e 24. Eu vou abrir aqui também na minha Bíblia. Marcos 11, versículo 23 e 24. Aleluia. Aleluia. Ha, ha, ha. 23 e 24. Eu posso ler? Você abriu aí? Amém. E diz assim: eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E isso vai acontecer. É preciso apenas crer que vai acontecer. E não ter dúvida no nosso coração. Isso é o quê? Isso é a fé em operação. Quando nós temos certeza de que quando nós oramos com fé, aquilo acontece, nós também temos certeza de que Deus está conosco e nós não estamos só. E quando nós oramos ao Pai, certamente Ele nos ouve. Isso é o quê? Isso é fé, gente. Isso é fé em operação. Por quê? Porque a gente pode pensar que Deus não nos ouve, Deus não fala comigo, isso e aquilo. Mas sabe, quanto mais a gente busca ter intimidade com o Senhor, mais Ele se mostra a nós, mais a gente ouve a voz dEle. Assim como a história que eu contei da minha mãe, que a gente se perdeu no mercado, e eu falei, mãe, e ela veio e me ouviu. Por quê? Porque a gente tem intimidade. Ela conhece a minha voz e eu conheço a voz dela. Porque a gente tem intimidade. Assim também
é com o nosso Deus, é com o nosso papai. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, nós temos também que orar de acordo com a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós oramos a palavra de Deus, nós temos certeza de que é a vontade de Deus. Então nós não duvidamos a respeito de nada. Porque se é a palavra de Deus, vai acontecer. Se é a palavra de Deus, já é. Já deu certo. Já está estabelecido. Já está consumado. Olha que coisa maravilhosa. E eu gosto de algo que fala no Antigo Testamento, que fala assim, as minhas palavras não voltarão para mim vazias. Antes elas farão aquilo que eu as enviei para fazer. Ou seja, quando nós falamos em fé, com base na palavra de Deus, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Amém? É isso aí. Glória a Deus. Bom, eu tô lendo esse livro, na verdade eu já li ele várias vezes. Oração Eficaz, do nosso pastor Bud. E eu gostaria de ler um trechinho para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Fala assim, ó. Deus só ouve e responde aquilo que nós oramos com fé e em linha com a palavra dele, com a palavra de Deus, com a Bíblia. E olha a minha Bíblia como ela é linda. Olha. Essa é a minha Bíblia. E olha que Bíblia linda, gente. Glória a Deus. Amém? Existe Bíblia de todo jeito. Existe Bíblia com a capa colorida, com a capa preta. Não importa. O importa é ser a palavra de Deus. É ser a palavra genuína de Deus. Amém? Assim como está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que a palavra de Deus ela foi inspirada por Deus. Ou seja, um homem de Deus estava lá escrevendo a respeito de alguma coisa. Não. Um homem de Deus foi inspirado por Deus. Ele estava escrevendo aquilo que ele estava tendo intimidade com o Senhor, ouvindo Deus falar. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós somos inspirados por Ele. Amém? E aí diz em 2 Timóteo 3,16, como eu estava dizendo, que a palavra de Deus é inspirada por Deus, pelo próprio Deus, para nos ajudar em todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus vai nos ajudar a avançar e a crescer. Sempre. Nós precisamos estar firmados na palavra. Em Josué, no capítulo 1, no verso 8 em diante, diz assim, que quando nós ficamos meditando na palavra de Deus, buscamos ler, buscamos ter entendimento na palavra de Deus, guardamos ela no nosso coração de dia e de noite, para que ela se cumpra na nossa vida. Sabe, tudo que a gente faz dá certo. Tudo que a gente faz dá certo. Nós nos tornamos um sucesso e tudo que nós fazemos dá certo. Qual que é a fórmula para ser um sucesso? Para a gente ser bem sucedido em Deus? Como? Lendo a palavra de Deus. Lendo a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós lemos a Bíblia, nós avançamos e nós crescemos. Porque o poder da palavra muda a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Bom, e Deus é maravilhoso. E como Deus é bom. E eu queria ler mais um trecho do livro Oração Eficaz, do pastor Bud. Ele fala assim: orar é comunicar-se com Deus. É desfrutar o relacionamento com Ele. Em outras palavras, oração é conversar com Deus, é comunhão. E ele fala assim, a gente não pode orar por orar. Não. Nós precisamos orar de uma forma correta, de uma forma que agrada ao nosso Pai, buscando intimidade com Ele. Também gosto de orar para ter resultados, Bud fala, nosso pastor Bud ele fala. Nós precisamos orar para ter resultados e para ter resposta daquilo que nós oramos. E quando nós oramos com a certeza de que nós oramos a palavra e com fé, certamente Deus nos ouve. Olha que coisa maravilhosa. A fé é a certeza. A fé é a certeza. A palavra de Deus é o poder que nós precisamos para que as coisas aconteçam. A palavra de Deus e a fé juntas faz acontecer qualquer coisa que nós declararmos. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. E glória a Deus por isso.
E sabe, nós tendo comunhão com o Senhor, nós buscando ter intimidade com Deus, nós avançamos e nós crescemos. Porque a palavra de Deus é como uma bússola para a nossa vida. A vontade de Deus é o melhor que nós podemos ter para a nossa vida. E quando nós oramos e temos intimidade com o Senhor, Ele nos explica e nos mostra aquilo que Ele quer para a nossa vida, que é o melhor que a gente pode ter. E Ele também nos explica a respeito da palavra. Ele nos traz aquilo que está escrito. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós lemos a palavra, buscando intimidade com o Senhor, orando ao Senhor, Pai, você pode orar e falar, Senhor, eu quero entender a sua palavra, eu quero entender o que está escrito. E sabe o que acontece? Você é acrescentado e você vai avançar e você vai entender o que está ali, o que está escrito. Olha que coisa maravilhosa. Sabe? Hoje eu não vim falar de qualquer coisa. Eu vim falar de coração, de oração. Olha aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor em oração, Ele nos responde. Porque Ele fica assim a todo tempo. Eu quero conversar com você, eu quero ter intimidade com você, eu quero saber o jogo seu preferido, eu quero saber a sua comida preferida, eu quero saber o que você fez hoje, qual que é a sua brincadeira preferida. Deus quer saber a respeito da nossa vida. Ah, mas Ele sabe de tudo, Deus sabe de tudo, mas Ele não sabe da sua boca. Ele não sabe da gente aquilo que está no nosso coração. Porque Ele sabe de tudo. Mas Ele quer ouvir eu e você conversando com Ele. Ele quer ter amizade com a gente. Eu não sei você, mas você já viu alguém e você falou, nossa, eu quero ser amigo dessa pessoa, essa pessoa é muito legal. Essa pessoa sabe jogar aquele jogo muito legal. Ou essa pessoa tem aquela brincadeira que eu quero brincar. Ou algo do tipo. Então, é isso. Deus, Ele quer ter intimidade. Ele quer ter amizade, Ele quer ter conversas com a gente. E quando nós conversamos com o Senhor, a gente cresce, a gente fica feliz, sabe? É uma paz, é algo assim que a gente sabe que nunca estaremos só. Eu e você, nós nunca estamos só. Quando algo estiver te preocupando, você pode falar para o Senhor, Papai do céu, eu não gostei disso. Me ajuda. E sabe, Deus vai te ajudar. Sabe, nós podemos falar tudo para Deus. Tudo. Tudo que acontece com a gente, tudo que tá aqui dentro do nosso coração. Ele fala pra gente colocar pra Ele tudo que está dentro do nosso coração. E Ele vai nos dar uma paz, uma tranquilidade. E sabe, Deus nos ama. Ele te ama e Ele me ama. Olha que coisa maravilhosa. Como é bom nós sabermos que somos amados pelo Senhor. Que somos amados por Deus. E Ele não é só nosso Deus, não. Ele é nosso Pai. Gente, é maravilhoso ser amigo de Deus. É maravilhoso nós termos comunhão com o Senhor. É maravilhoso nós estarmos com Ele. Ore e vai ter a resposta. Esses dias eu estava conversando com uma criança, uma amiga minha, um amigo meu, e ela falou assim, mas por que eu tenho que orar? Eu falei assim, por que o peixe nada? Ela falou, porque senão ele não sai do lugar. Eu falei, é por isso que a gente ora. Peixe nada e crente ora. Amém? Crente ora. Eu amo você. Deus te abençoe. Na verdade, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Com tudo. Nós só precisamos orar. E vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Fica com Deus.